Imagina que você tá jogando Minecraft com seu amigo. Aí vocês dois decidem morar em uma vila. Você escolhe pegar uma casa pronta na própria vila. Já o seu amigo constrói uma do zero. Então vocês dois começam a discutir o que é melhor: construir ou pegar pronto. Essa é a diferenciação de mentalidades. As pessoas criam intrigas por conta de não saber diferenciar um significado comum de um significado pessoal. Uma interpretação comum para uma interpretação pessoal. A interpretação é uma coisa que diferencia de pessoa em pessoa. Tem pessoa que tem uma interpretação boa, tem pessoa que tem dificuldade em interpretar. Aí você me pergunta, mas pouco, o que isso tudo tem a ver com Minecraft? Lembra aquela vez que você era criança e decidiu jogar Minecraft no seu Xbox 360 ou no PS3? Aí então você criou um mundo, entrou no modo criativo e descobriu que tinha como ir pra outra dimensão. Aí você vai no Nether, tenta fazer o portal pra Era e logo depois vai pro The End. Lá você descobre que tem um dragão enorme. Aí então você pega 8 packs de maçã do norte, pega um Fudima, uma espada de diamante e vai pra cima do dragão. Ele te mata tantas e tantas vezes que você se estressa e mata ele no criativo mesmo. Aí no fim de tudo, no meio da ilha se abre o portal. Você entra no portal e do nada blocos de terra enchem sua tela. Você pensa que é um loading, mas não. É os créditos. Eu vejo o jogador que você quer dizer. Tome cuidado, ele chegou ao nível avançado agora, pode ler nossos pensamentos. Isso não importa, ele pensa que somos parte do jogo. Só que você, por ser criança, ignora os créditos e pula eles. Aí então você volta pro mundo normal, constrói sua casa, sai e nunca mais volta pro mundo. Time skip. Agora você tem 18 anos e decide jogar seu jogo de infância de novo. Você tem um notebook que roda o Minecraft, então decide entrar. Você entra no mundo, joga, chega no The End, zera e pensa: por que não ler os créditos? E você lê. Esse jogador sonhou com luz do sol e árvores, fogo e água. Sonhou que criou, sonhou que destruiu. Sonhou que caçou e foi caçado. Sonhou com abrigo. Ele trabalhou com milhões de outros para esculpir o verdadeiro mundo nas dobras do... Criou uma... para... na... Ele não consegue ler esse pensamento. Não, ele não conquistou ainda o nível máximo. Isso ele precisa conquistar no longo sonho da vida, não no pequeno sonho do jogo. Ele sabe que nós o amamos? Que o universo é gentil? Às vezes, através do barulho de seus pensamentos, ele ouve o universo, sim. Mas há vezes em que ele está triste, cria mundo que não tem verão e se arrepia embaixo de um som negro. E leva sua criação triste para a realidade. Como pode um jogo quadrado ensinar sobre a persistência e ao mesmo tempo sobre a tristeza, a desistência? Um simples jogo onde você nasce, pega madeira, mata animal, pega pedra, pega minérios, constrói sua casa. Como pode um simples jogo prender uma geração inteira e ainda assim criar novas? O jogo ele não fala sobre o seu personagem, ele fala sobre você. O player que está com o teclado e mouse ou controle atrás da TV ou do monitor. Um jogo simples, criado por poucas pessoas, é o mais conhecido atualmente. Respire fundo. Agora, respire novamente. Sinta ar em seus pulmões. Deixe os seus membros voltarem. Sim, mova seus dedos. Tenha um corpo novamente, sob gravidade no ar. Ressurja no longo sonho. Aí está você. O seu corpo tocando o universo novamente em todos os pontos. Assim como se vocês fossem coisas separadas. Quem nós somos? Antigamente nós éramos chamados de espíritos da montanha. Pai Sol, Mãe Lua. Espíritos ancestrais e espíritos animais. Gênios, fantasmas, o homem verde. Depois deuses, demônios, anjos, poltergeists, alienígenas, extraterrestres, leptons, quarks. As palavras mudam, nós não mudamos. Isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje. Imagina, o ser humano é a única pessoa que consegue nomear alguém uma pessoa boa
e ao mesmo tempo uma pessoa sem visão de futuro. O ser humano é a única espécie que fala mal de alguém sem conhecer a pessoa. A única espécie que xinga e depois abraça. A única espécie que fala eu te amo, mas que no final de tudo fala eu te odeio com todas as minhas forças. A única espécie que cria família, fica juntos por 10, 20, 30, 40 anos, e se acontece um erro, finge que nunca existiu. Algumas vezes o jogador sonhou ser um minerador, na superfície de um mundo achatado e infinito. O sol era um quadrado branco, os dias eram curtos, havia muito a fazer e a morte era uma inconveniência temporária. Algumas vezes o jogador sonhou estar perdido em uma história. Algumas vezes o jogador sonhou ser outras coisas em outros lugares. Algumas vezes esses sonhos eram perturbadores. Algumas vezes muito bonitos. Entretanto, algumas vezes o jogador acordava de um sonho dentro de outro. Então acordava desse em um terceiro. O jogador era uma nova história, nunca contada antes, escritas em letras de DNA. O jogador era um novo programa, nunca rodado antes, girado por um código-fonte de 1 bilhão de anos. O que significa tudo isso? Por que esse jogo tá falando sobre sonhos? Sobre o que eu sou, sobre o que eu deixei de ser? Por quê? Por quê? Algumas vezes o jogador deu linhas de código numa tela, decodificou-as em palavras, decodificou palavras em significado, decodificou significado em sentimentos, emoções, teorias, ideias. E o jogador começou a respirar mais rápido e profundamente concluiu que estava vivo. Ele estava vivo. Aquelas milhares de mortes não foram reais. O jogador estava vivo. Você está vivo. No fim de tudo, só mais um átomo no mundo. Só mais um entre vários. Só mais um no universo. Só mais um. E o universo disse, eu te amo. E o universo disse que você jogou bem o jogo. E o universo disse que tudo que você precisa está dentro de você. E o universo disse que você é mais forte do que imagina. E o universo disse que você é a luz do dia. E o universo disse que você é a noite. E o universo disse que as trevas contra as quais você luta estão dentro de você. E o universo disse que você não está sozinho. Mas por quê? Por que eu não tô sozinho? Por quê? Quando você joga no single player, você começa sozinho, morre sozinho, passa sufoco sozinho. Por que só quando termina o jogo fala que eu nunca fui sozinho? E o jogo acabou. E o jogador acordou do sonho. E o jogador sonhou novamente. E o jogador começou um novo sonho. Sonhou melhor. E o jogador era o universo. E o jogador era amor. E assim o poema se encerra. O poema é muito maior. Caso eu queira ler ele inteiro, entre no site que tá no link da descrição. Mas como assim o jogador era o universo, o jogador era amor? Isso é a interpretação. Não tem como você explicar isso, nem o poema inteiro, porque cada um entende da forma que quer. Não tem como você fazer outras pessoas entenderem o que é isso. É tudo questão do que a pessoa passou pra chegar naquele momento. O quanto a pessoa demorou pra chegar naquele poema. O jogo ele não te agradece por jogar, nem te parabeniza. Ele te ensina. Ele te motiva. Ele te mostra. Isso é o Minecraft. Isso é o que ele é. Não é só um simples jogo de quebrar blocos. Ele é uma parte da filosofia. Ele te ensina a se apegar a algo. Ele te mostra como fazer algo. Para você entender o Minecraft e a profundidade de seu poema, você tem que viver. O próprio poema te motiva a viver. E no fim de tudo, você é a luz do dia, à noite. Você é
o universo. E o universo disse: eu te amo.